Boa noite, Sandra. A resposta a essa pergunta tem que se encontrar numa outra pergunta, que é como é que o investimento público se vai fazer. Eu julgo que se compreende esta afirmação, esta leitura que o Nuno aqui fez em relação à responsabilização do Governo e particularmente do Primeiro-Ministro José Sócrates pela situação do país. Mas o problema mais fundo que isto é que a situação que nós hoje vivemos é o resultado de 30 anos de políticas de destruição da economia nacional, particularmente dos setores produtivos. Quer dizer, a situação de endividamento do país e de dependência do país face ao estrangeiro não é uma situação dos últimos 5 anos. É o resultado de mais de 30 anos de políticas que têm destruído a nossa capacidade produtiva, nos têm afundado, particularmente em setores onde nós antes não dependíamos do estrangeiro. E, portanto, isto não é uma situação que tenha uma explicação simplista que se possa encontrar nos últimos 4 ou 5 anos. É bem mais profunda que isso. E o exemplo do investimento público é talvez entre outros exemplos, claríssimos daquilo que está na origem desta crise. Nós sempre defendemos que o investimento público é um fator decisivo para o crescimento económico. Mas que isso está dependente, a confirmação dessa ideia está dependente da forma como o investimento público é feito. E esta parece-lhe ser a forma? Não, obviamente que não. Se insistir no modelo, por exemplo, das parcerias público-privadas, as parcerias público-privadas vão custar este ano ao Estado português 750 milhões de euros. O investimento público feito à conta de setores que foram privatizados significam encargos superiores para o Estado, com um prejuízo para a economia nacional, particularmente do ponto de vista da distribuição da riqueza e da capacidade de aumentar o consumo como fator de dinamização da economia. E, portanto, a resposta em relação ao investimento, obviamente, está dependente da forma, dos modelos de investimento público que se pretende levar por diante. E deste ponto de vista o Partido Socialista não contribui decisivamente para uma alteração em relação àquilo que têm sido as políticas de investimento público no nosso país nas últimas décadas. E era isso que era importante alterar, do ponto de vista económico, das opções económicas e também do ponto de vista das opções sociais que são feitas, era preciso romper com aquilo que tem sido o paradigma que nos tem afundado. Não é com a repetição das mesmas receitas que nós vamos conseguir sair da situação de crise. E, deste ponto de vista, o Partido Socialista prepara-se para fazer uma postura que é, do nosso ponto de vista, gravíssima e que demonstra bem o tipo de opções políticas, não só em termos económicos, mas também em termos sociais, que infelizmente juntam o PS e o PSD com a benção, passa a expressão, do Sr. Presidente da República. Quer dizer, aquilo que se conhece do entendimento entre o PS e o PSD e de algumas medidas já até anunciadas pelo Sr. Ministro do Trabalho, significam nem mais nem menos que impor mais sacrifícios a quem trabalha, mais sacrifícios aos desempregados, para garantir a continuação dos lucros dos especuladores financeiros. Ora, a banca que criou a crise, a banca que está na origem do aumento do endividamento do Estado português, porque é bom lembrar que o aumento do endividamento do Estado português deve-se também às injeções de capitais que o Estado português, como a maior parte dos Estados da União Europeia, garantiram à banca nos últimos anos. Ora, estes que criaram a crise, o que é que lhes vai ser, quais são os sacrifícios que lhes vão ser pedidos agora? Exatamente nenhuns. As taxas de fiscais, por exemplo, do IRC, que a banca paga, são inferiores às taxas de qualquer empresa. Mas, no entanto, estão a ser pedidos sacrifícios aos desempregados com um discurso que é uma coisa, do ponto de vista político, é uma coisa inaceitável.